amores! Tudo bem com vocês? GG França falando. Graças a Deus estamos em mais uma oportunidade. Vamos viver mais um episódio lindo. Vamos viver mais um momento ímpar. E claro que eu quero convidar vocês. Mas antes de convidar vocês, eu quero convidar o nosso autor principal, o nosso Deus Todo-Poderoso, para que possa estar juntamente conosco nesse momento e agradecer ao mesmo. Agradecer ao mesmo por mais essa oportunidade, agradecer por tudo que ele tem realizado e por tudo aquilo que a gente nem tem conhecimento e ainda assim é ele quem faz, é ele que opera, é ele quem realiza tudo. E agora, claro, agradecer a você que está aí do outro lado, vocês que estão fazendo isso aqui acontecer. Vocês que vão lá, compartilha, vocês que vão lá e comenta. GG, quem disse que eu comento? Não comenta, não é? Então, está na hora de você fazer isso. E é isso que eu quero te pedir também. Se você que está aí do outro lado, de repente, está só observando o que está acontecendo por aqui, eu quero agradecer também a você que está fazendo isso. Mas eu quero agradecer a você em especial, que ainda não se inscreveu, mas a partir de agora vai se inscrever. Eu quero agradecer em especial a você que gostou desse conteúdo e você vai compartilhar com mais 10, 15, 30, não sei quantos amigos vocês acreditam que precisam ter acesso a esse conteúdo. Um dia de cada vez. É tudo que nós estamos vivendo durante esse período. E graças a Deus que eu não estou vivendo sozinha. Muito obrigada por isso. Você também que está aí no canal. Mas você não conhece o meu Instagram, vai lá, @francagg, e lá você vai estar a par de tudo que acontece nos bastidores. Aqui você tem acesso aos nossos episódios. E lá, os bastidores, aqueles mínimos detalhes, você vai conseguir então ver através de lá. Quero falar também agora com as minhas gostosas, lá na bio do meu Instagram, tem um link, e também você vai ver aí no rodapé do nosso vídeo, que você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp, entre gostosas e propósitos. Como é isso, GG? Vai lá, você quer saber melhor como é que isso vai funcionar? Acessa lá o link, entra. Uma coisa eu posso lhe garantir, será um grupo onde nós trocaremos experiências. Será um grupo onde nós cresceremos juntas. Eu não quero crescer sozinha. Eu detesto chegar a algum lugar sozinha. Então, eu quero chamar você, mulher, você gostosa, a estar mais próximo para que juntos nós possamos construir a história umas das outras. Amém? E nesse episódio também de hoje, um episódio muito especial, uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem muito o que somar para com as nossas vidas, uma pessoa que passou por uma transformação. Que transformação é essa? Só Deus faz. Uma pessoa que renunciou. Mas eu não vou contar tudo agora, não. Eu vou apresentar e eu quero convidar a você, nesse dia de hoje, a viver conosco mais um dia de cada vez. Comigo, nosso querido, nosso belíssimo e nosso amado Léo Sandes. Léo, seja muito bem-vindo. Acredite que para mim é uma honra poder ver você sentadinho aí onde você está. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela amizade que nós temos construído, pela fidelidade, em primeiro lugar. Porque sem fidelidade, seja qualquer área das nossas vidas, você sabe que é incapaz da gente realmente prosseguir. Mas o que eu quero dizer é que sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Obrigado. E que você volte tantas e tantas e tantas, tantas quantas vezes você quiser. Léo Sandes. Oi, GG. Olá, gente, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Queria louvar a Deus pela vida da GG. É uma amiga, assim, a qual a Bíblia diz que é amigos mais chegados do que irmão, né? Maravilha. Eu sinto você, essa amiga. Dispenso comentários falar de você, né? Uma pessoa que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar, sinto uma conexão muito boa, né? Uma Amém. conexão muito boa entre mim e você. E para mim é uma honra estar participando do seu programa, desse bate-papo, um dia de cada vez. Sim. É a vida, eu acredito que esse nome do programa tem tudo a ver com o dia a dia nosso, né? Um dia de Sim. cada vez, que a vida do cristão é assim, é um dia de cada vez. A gente vai passando por trancos e barrancos e vai vencendo um dia de cada vez. Caiu, respirou, um dia de cada vez. E aí a gente vai pedindo força a Deus
e vai rompendo, né? Sim. Vai rompendo as dificuldades, né, que a gente vem enfrentando e que esse programa, essa gravação possa abençoar vidas, que esse é o intuito, esse é o propósito. Queria louvar a Deus pela sua vida. Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. Você sabe muito bem Amém. disso, né? Louvar a Deus pela vida do Marquinhos também, né? Da Impactar. Fico feliz em poder fazer parte da história de vocês, né? Amém. Fico feliz em poder fazer parte também dessa produtora que tem abençoado vidas aí, tem levado o nome de Jesus, né? E tem abençoado tantas pessoas através desse projeto lindo e agora com esse Maravilha. podcast Um Dia de Cada Vez. Fico feliz em poder participar com vocês. Deus possa abençoar ricamente. Amém. Hoje o intuito maior desse momento é para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre a sua história. Ah, GG, mas eu acho que tem muita gente que conhece a minha história. Acredito que nem todo mundo. E o convite é justamente para isso. Quando você fala que a nossa vida é justamente baseada, Léo, em um dia de cada vez, é justamente dessa forma que nós precisamos enxergar e entender que nós não precisamos sofrer por antecipação, né? Nós não Isso. precisamos projetar, que também não é errado planejar o dia de amanhã. Não, A não. gente só precisa entender que o que nos cabe de fato é um dia de cada vez. E para a gente chegar no Léo Sandes de hoje, eu gostaria que você trouxesse um pouco do Léo Sandes de lá atrás, né? O Léo Sandes que deu início à sua vida, para depois a gente entender um pouquinho da caminhada e da trajetória, que não é nada fácil, embora as pessoas pensem que sejam, mas eu gostaria que você compartilhasse, abrisse o seu coração e nos contasse um pouquinho quem era Léo Sandes. Amém? Amém, Fique à amém. vontade. A gente estava ali antes nos bastidores, né? Sim, Conversando. E começou a me passar um flashback, né? Começou a me passar algumas memórias. E você perguntando aí, né? Me veio a memória, né? Do começo de tudo, como tudo começou, né? Tudo começou. Léo Sandes, hoje, um nome artístico, né? sim, A gente teve que fazer, quando a gente foi fazer carteira de músico profissional, tinha que ter um nome artístico. Então, Léo Sandes é um adorador, né? Um cavador de poços, né? Eu digo assim. E Deus tem nos abençoado, tem nos honrado depois de um bom tempo já, né? Bom tempo já na caminhada com Cristo. Eu sou daqui de Alagoinhas, né? Comecei na carreira musical aqui, participando de bandinhas de bairro, né? A gente estava até comentando ali, falando de um colega, que foi o nosso saudoso Márcio Gonzaga, que é daqui de Alagoinhas, que partiu para a glória. Foi um cara que me colocou na música aqui em Alagoinhas. Daí então eu trabalhava em um local aqui em Alagoinhas, né? Que vendia móveis para escritório. sim, E no período da tarde eu sempre gostava de levar meu violão. Sempre tive o dom da música, né? E para você aperfeiçoar, você tem que aprender algum instrumento, né? Na época que eu estava na aula de música, né? E aí o professor pediu para mim aprender a tocar violão. E sempre nos momentos de horário livre no trabalho, eu pegava o violão, ia lá pro fundo, pegava o violãozinho e tocando para mim mesmo. Foi no passado um tempo, eu estava dentro do galpão lá, tocando escondidinho, e entrou um casal e me ouviu cantar. E aí eles chegaram de mansinho, ficaram ouvindo, né? E foi aí onde começou a minha caminhada na música. Eles eram um casal onde ele é daqui de Alagoinhas, ele é musicista, formado em música. Vocês devem até conhecer Ulisses. Ele toca violino, ele é professor de música aqui em Alagoinhas. E ele namorava uma bailarina da banda da mãe dela, que era de Aracaju. sim, Então eles estavam à procura de um cantor. E aí chegou esse determinado momento que eles me viram e falaram: é o cantor que minha mãe precisa. E aí a gente manteve aquele contato. Eu nunca tinha participado de banda, né? sim, Tinha um dom e estava ali tocando violão, para mim, mas nunca na música profissional. Eu trabalhava aqui em Alagoinhas, no Armário Brasil, muitos anos aqui lá na Praça do Coreto. sim, E aí foi aonde minha história na música começou. Eu não quis no primeiro momento, né? E me envolver com música, assim, porque foi uma proposta que ela me fez, que ela falou: minha mãe está precisando de um cantor no seu porte. Agora tem que ir embora para Aracaju.
Tomei aquele susto, não acreditei muito naquela história, né? Poxa, uma banda grande, falou o nome da banda, foi uma banda muito conhecida, eu acredito que nessa região aqui também, lá em Aracaju, naquela época estava no auge, chamada Mulher Rendeira. Era uma banda bem conhecida naquela região lá de Aracaju. E naquele momento eu tomei um susto. Eu achei que era conversa, que nada, isso não vai acontecer. Sim. Como a gente já tinha visto várias conversas de amigos que são músicos e de terem proposta aí, ela falou, eu vou conversar com minha mãe, tal tempo a gente vai te procurar. Quando minha mãe vem aqui, que ela era noiva desse cara, né? E a gente quer bater um papo com você. Eu quero que minha mãe conheça você. Aí tá certo, mandei meu endereço a ela. E passado o tempo, a gente continuou com essa bandinha, né? A gente tinha uma bandinha de rua, com o Márcio Gonzaga, a gente reunia a galera ali descendo. Não é? Diga. Como é a rua aqui, rapaz? Para ir pro 15. Polivalente. 15. Entre aqui, ó, descendo ali para ir pro. Isso. Aonde? Rua do Avião. Rua do Avião, lá naquela região ali. Sim. Na Rua do Avião. E a gente reunia, né? Para estar ensaiando ali, fazendo repertório, brincando, né? Passado mais ou menos coisa de um ano, mais ou menos, a gente estava ensaiando, daqui a pouco chegou um carro plotadão, com o nome, né? Aquele tempo tinha aqueles carros plotados de banda, de forró. E aí chegou no ensaio e tá me procurando. Aí foi a mãe de Viviane, né? Que era a dona da banda, que veio me ver e aproveitou e sabia que eu estava ensaiando e veio e ficou de canto de parede me ouvindo. E aí ela... Foi o que ela precisava, que ela disse, só precisava me ouvir. Ouviu a filha falar. E foi daí onde eu tive aquele contato. Eles me pegaram depois, me levaram até casa, conversou com minha mãe. Eu quero você na banda. Minha filha falou, e eu vi agora, eu quero você. Eu disse, eu não tenho essa experiência ainda, eu não quero, eu estou novo. Sim. E daí em diante, ela me fez a proposta e disse que estaria passando por Alagoinhas, ia fazer uma turnê em Minas Gerais. E de lá para cá, já queria passar aqui em Alagoinhas, que vinha de Aracaju, era caminho para passar por aqui, e já queria que eu fosse. E me deu 20 dias para mim pensar. Minha amiga, minha cabeça deu um parafuso, né? Eu assim, nunca tinha feito barzinho, porque geralmente músico hoje começa de barzinho, né? Aquelas coisas para crescer. A gente já teve logo um contato direto com uma banda profissional, que já tinha um nome. E eu fiquei com aquele parafuso na cabeça, não vou. Que se a gente parar hoje para analisar, era a oportunidade que muitos deveriam querer naquela época, né? Isso. Até porque os colegas ficaram com aquele carrão, chegou aquela SW4 toda plotada, pretona, com o nome da banda. A galera ficou, eles querem ver o quê? É Léo. Aí, passado 8 dias, eu fiquei com aquilo. Aí minha mãe e meu pai chegou para mim, né? Antes deles voltarem, falou, é o seu sonho? Você sonha com isso? A gente te dá maior apoio. Sim. Vá, faça um teste, veja como é. E aí você volta. E aí, se for a vontade mesmo sua, a gente está aqui para te apoiar. Eu tive, primeiramente, o apoio e a bênção dos meus pais, né? E aí, antes de 15 dias, eu liguei. De 10 para 12 dias. Eu vou. Aí ela mandou arrumar tudo. Aí eu arrumei, que eu passou por aqui. Aí eu fui na turnê, né? Sim. Aí fiquei. Graças a Deus, deu tudo certo lá. Nunca tinha ensaiado com a banda. Os músicos pediu para mim cantar e acompanhar com violão. Sim. E deu tudo certo. E de lá para cá, eu tive que retornar novamente para conversar com a minha mãe, com meu pai, que eu tinha decidido ir embora para Aracaju. Aí levei bicicleta, levei roupa, levei tudo, né? Saiu do emprego na época. Saí do emprego na época e fui morar em Aracaju. Mas antes disso, quando a gente estava voltando de Minas, foi que a gente fez a turnê e estava voltando. Na turnê mesmo eu decidi que iria embora para Aracaju. Aí passei com o ônibus da banda todo plotadão. Aí fui lá no ensaio me despedir da galera toda. Isso foi algo muito positivo, porque ninguém imaginava e ninguém acreditava, né? Sim. Que a gente iria chegar em um determinado lugar naquela época, com uma banda bem conhecida, uma banda com porte daquele, com um buzuzão todo plotado, que era o sonho, né? Sim. De todo cantor. E eu consegui almejar aquele determinado local. E aí fui para Aracaju, fiz o nome Léo Sandes, graças a Deus. De lá saí, voltei para cá, para Alagoinhas. Daqui mantive contato com uma banda bem conhecida aqui de Alagoinhas, que fazia sucesso na região aqui, né? Foi a Banda Nobres. Sim. Participei um tempo da Banda Nobres aqui. Aqui conheci minha esposa, né?
Casei, porque ela era de Feira de Santana, acabei casando. E daqui em diante foi o pontapé, né? Daqui eu já tinha feito um show com uma banda Nobres no São João. Eu acho que foi em Cristinápolis, se eu não me recordo. E daí foi numa noite que a gente tocou com uma banda bem conhecida, né? Que já tinha internacionalmente falando, foi a banda Flor da Açucena. E eles estavam precisando de um cantor. Sim. E foi daí que começou Léo Santos pegar voo, né? E aí eles fizeram uma proposta. Dessa proposta eu aceitei e fui cantar na Flor da Açucena. Da Flor da Açucena, graças a Deus, a gente fez um bom trabalho. Tive uma música autoral que foi a música carro-chefe de trabalho da banda, né? Sim. Tocava muito aqui na região, tocava muito aqui na rádio, Sim. na digital, tocou muito. Tinha alguns amigos aqui que impulsionavam bastante, né? Sim. Johnny Silva, César Augusto, a galera descia o palco porque a gente se conhecia daqui, né? Então me Sim. ajudava muito e era uma música muito boa. Então, Léo Sandes, nessa época, alcançou um determinado, vamos dizer, conhecimento legal lá, que a gente, depois que voltou para cá, depois que voltou para Alagoinhas, a gente já estava já rodando, participei com Flor da Açucena, depois saí da Flor da Açucena, fui para Menina Faceira, tudo na região ali da Menina Faceira, passei um tempo em Salvador, na Colher de Pau, Sim. né? A Colher de Pau, voltei para cá pro sertão, cantei com o Zezinho da Ema, Zezinho da rodei Ema. um tempo com o Zezinho da Ema, banda baile top, top, Passou top. por Jeremoabo, então. Passei por Jeremoabo, né? Passei por região. Claro que sim. A região ali é sua terra. Sim. E aí, de Zezinho da Ema, tive uma proposta para Asas Livres. E aí foi no Asas Livres aonde Deus confirmou o ministério dele na minha vida. Sim. Eu sempre fui um cara bastante de Deus, digo assim. Sim. Nunca fui de me envolver com coisa ruim, nunca gostei de beber, nunca gostei de me envolver com droga. E olha que tive muitas experiências e poderia ter afundado, né, nisso, Sim. né? Mas sempre com o temor do que meu pai e minha mãe sempre me ensinou, né? De respeitar as pessoas, de saber até onde eu posso ir, onde eu não posso ir, aonde eu devo me envolver, aonde eu não devo, né? Sim. E com algumas experiências da vivência também em casa, que a gente acaba aprendendo, né? Meu pai sempre disse, seu amigo sou eu, você tem colega. Então a gente veio trazendo isso e essa confirmação, né? De mudança, né? Para Léo Santos, quem é hoje? Léo Santos hoje no gospel. Aí as pessoas, como você disse, você acha que você caiu de paraquedas. Sim. Não, resolvi ser cristão, buf. Mas Sim. ninguém sabe da história verdadeira como a gente chegou até aqui. Sim. Né? Então, foram bastantes experiências que a gente teve nessa caminhada. Bastantes. Eu, como eu te disse, conheci minha esposa aqui, em Alagoinhas, casei e fui para feira. Aí casamos, ela é bailarina da banda que eu cantava. Ela foi bailarina da banda que eu cantava. E passado um tempo, eu senti a necessidade de me aproximar mais de Deus, né? Eu vou cortar esse pedacinho da sua fala aí, só para que a gente consiga realmente fazer com que o nosso público entenda onde nós queremos chegar. Eu vou voltar um pouco mais na sua vida e na parte em que você estava vivendo o tempo de fama. E eu queria que você detalhasse justamente sobre isso, até que a gente consiga chegar ao Léo Sandes de hoje. Como é que pode um jovem, né, na época, acredito que foi uma das coisas que a maioria das pessoas, de repente, na sua idade, idealizava era por uma oportunidade, né, Sim. naquela época. E pelo que eu entendi e o que eu ouvi através da sua fala, é que você foi sortudo. Quando eu digo sortudo, você não precisou ir atrás da fama. Não. A fama lhe alcançou. Isso. E, através da fama, eu queria que você relatasse um pouco mais, Léo, para a gente, o que foi que você viveu. O que foi que a fama lhe proporcionou, por exemplo? Eu lembro que naquela época você usava um cabelão comprido, né? Era. Eu queria que você detalhasse um pouco justamente sobre esse período que você passou. Eu achei fantástico quando você falou, por exemplo, a respeito da sua família. E a base familiar, ela tem muito isso. Muito. É muito importante. E eu percebi também que você teve essa base familiar. Sim. Você teve esse retorno, esse apoio, que fez uma pessoa que não tinha perspectiva,
de fama, por exemplo, ou de ingressar na carreira musical, mas que por conta de eu tô com você, se é isso que você decidir, a gente te apoia. E você mergulhou. Mergulhei. A partir desse mergulho, o que foi que Léo Sandes conseguiu durante esse período que você vivenciou na música secular, para a gente chegar no Léo Sandes de hoje? Isso. Eu queria que você detalhasse mesmo aqueles detalhes, sabe, Léo, que você acha que talvez não tenha tido importância, mas que depois, no decorrer, a gente até chegar ao Léo de hoje, a gente vai conseguir compreender o que a fama ela causa ou nos proporciona. É isso que eu queria ouvir de você nesse momento. No nosso bate-papo ali antes, eu estava até falando, eu estava até comentando com você, e eu me senti, voltei a me sentir, vamos dizer hoje, um artista gospel, né? Sim, A gente teve a semana retrasada ali em Simão Dias, né? Fomos cumprir uma agenda de trabalho evangélico, né? Um evento. E o Léo Sandes, as experiências que eu tive com a música secular foram bastante positivas, né? Vamos dizer, a gente começou uma trajetória aonde eu fui alcançado, vamos dizer, profissionalmente. Eu não comecei, vamos dizer, fazendo barzinho. Aquela galera começa e de uma hora para outra começa a pegar um nome, né? sim, E eu fui alcançado por essa banda que já tinha esse nome, né? E daí então a gente foi crescendo, o nome foi se expandindo, contatos, né? De empresários, a gente foi mantendo. Uma coisa que eu quero passar para a galera de hoje, tanto no gospel sim, quanto no secular, que a gente tem que manter relacionamento. A gente tem que sim, ter bons relacionamentos com amigos. Eu hoje, vamos dizer hoje, tanto no gospel quanto no secular, se eu quiser ir para qualquer lugar do Brasil, eu vou e não pago estadia de hotel. sim, Tenho muitas amizades boas, muitas, Gigi, muitas. Então, isso foi uma das coisas que proporciona o momento de, sim, vamos dizer, de auge, né? sim. A gente vai galgando as coisas, né? E vai vendo que as coisas vão se encaixando, né? Uma outra pergunta que eu tenho para lhe fazer, só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Está no auge? Seja sincero, é bom, Léo? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem momentos que Sim, mas por detrás dos bastidores, só sabe nós. Eu participei de uma banda, não vou citar nomes, né? sim, Onde o cantor e a cantora não se falavam. Foram meus parceiros de palco. Eles não se falavam, eles se odiavam. Mas tinha uma música que estava em evidência, que estava estourada no Brasil, e que eles dois eram os protagonistas principais, e eles faziam uma encenação que ninguém imaginava esses parceiros eram inimigos por detrás dos bastidores. meu Deus. E eu falava, você vê ali, né? Você vê aquela encenação toda Sim, e você não imagina o que se passa por detrás dos bastidores. Outra coisa, a máfia, que é quando Deus escolhe você para ser o protagonista da questão. E quando Deus escolhe você, Deus ele tinha um negócio comigo, tem um negócio comigo muito forte, né? Que assim, eu não gosto de passar por cima de ninguém. Eu sempre fui de conquistar o meu espaço. sim, Não gosto de desfazer de ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas se for para atrapalhar, eu não atrapalho. Então, Deus sempre me colocou nos holofotes por ser essa pessoa. E sim, eu não tinha culpa. Eu chegava, conquistava meu espaço e conquistava o coração das pessoas. E por isso, ter esse dom, né, de relacionamento com pessoas, surgia a questão da inveja, a questão das perseguições, que a gente chama da máfia. sim, Participei de uma banda a qual eu fazia parte. Eu entrei na banda como primo da dona da banda para não chocar com o cantor que tinha, para ele não se sentir que a dona da banda estava me colocando na banda para tirar ele. Ao contrário disso, me colocou para somar. E esse cara envolveu todo mundo no enredo da banda e tive alguns perrengues com essa situação, aonde teve uma hora que sim, eu tive que me colocar no lugar e ser bastante duro e ser bastante ignorante, né? Porque
Chega um determinado lugar, um momento que a gente tem que Se posicionar. se posicionar, né? A gente dá uma de bonzinho, de bom relacionamento, mas tem hora que a gente tem que Sim. mostrar para que veio. E eu nunca me esqueço dos perrengues que eu já passei. E esse perrengue ficou guardado no meu coração. Já passou, Bíblia diz que tudo, as coisas velhas já passaram, mas tem coisas que a gente guarda de recordação para contar um testemunho, até para Sim. edificar a vida de pessoas, né? Como Isso, experiência. como experiência. O cara, ele manipulou a banda todinha. Tipo, tava todo mundo aqui, a gente ia viajar. Aí tava todo mundo parado na porta do hotel. E eu chegava para conversar com a galera na porta do hotel, para fazer parte. Saía todo mundo e eu ficava. E eu me sentia... Até então, quando eu estava começando, né? Eu me sentia um peixe fora d'água, como se diz no ditado, Sim. né? E eu comecei a observar, eu comecei a entender o que é isso. Né? Comecei a entender. E eu me sentia um zero à esquerda. E aí, muitas vezes, eu até me perguntei se era isso mesmo que eu queria para mim. Sim. Mas como eu estava falando contigo que eu tenho os mistérios com Deus, né? Antes, já desde o secular, Sim. quanto aqui, sempre tive esse coração perdoador, coração que não leva mágoa, coração que não sou de confrontar muito. Quando você vê eu confrontar é porque eu saí do meu limite mesmo, sabe? E comecei a participar de outras bandas. Teve uma banda mesmo que eu participei, aonde foram escolhidas, né, um repertório para a gente poder fazer uma gravação. Eu entrei em uma banda de forró, muito conhecida, né? E aí já tinha cantores na banda. E eu entrei porque fui visto, e aí o pessoal entrou em contato, né? Foi até um amigo nosso aqui de Rio Real, Valmir, da WD. Valmir muito conhecido. Foi onde eu tive esse contato com essa banda. E Valmir formulou esse convite, falou com o chefe, com o dono da banda, e o dono da banda me levou. E aí eu falei, poxa, já tem 5 cantores aqui. E onde eu vou me encaixar? Não, o cara quer você no seu estilo sertanejo. Sim. Naquela época eu vinha trazendo esse estilo sertanejo, tinha essa facilidade, né? De cantar alguns timbres diferentes, eu consigo alcançar, né? Alguns timbres agudos e alguns timbres mais graves. E fizeram um repertório da gravação. Aí eu via os outros cantores falando, não, eu vou gravar 5, eu vou gravar 8. Aí eu falei, rapaz, se o CD tem 12 faixas, então eu vou gravar uma só. Como eu era novinho, chegando, né? Eu fiquei meio que sabendo como era que ia fazer. Aí, não, chama o cantor novo ali. Ó, fulano, tem essa música aqui que fulano não quer gravar, que ele já gravou, mas não teve boa repercussão. Sim. E botaram para você. Aí eu falei, pronto, pode deixar que eu regravo. Tem essa outra aqui, que foi uma regravação do começo da banda. Aí eu, pronto, pode deixar essa que eu gravo. Ele falou, ó, 2. Eu tinha gravar 7, já vou com 2, tá ótimo. É. Mas só que vai ter uma autoral. E aí, você tem alguma música autoral? Eu falei, tenho. Foi aí onde Léo Sandes começou a carreira, vamos dizer, dar uma conhecida, né? Sim. E aí reuniu todo mundo, né? A galera começou a escolher as músicas, as músicas autorais, e foi me dada a oportunidade de mostrar. Eu fui o último, né? Comigo eram 6 cantores, eu fui o último a mostrar a composição. Foi no escritório muito top, né? Do chefe. Aí tá todo mundo sentado. Aí o menino, cante aí. Falei, não, me dê o violão que eu toco. Aí foi aí onde as coisas começaram a acontecer. Sim. Aí ele falou, você toca violão? Ele nem sabia o que eu tocava. Falei, toco. Aí peguei o violão e comecei a cantar música. Comecei a cantar música e um olhava para o outro, um olhava para o outro. Quando terminei de cantar, o cara falou para cantores que já eram bem conhecidos, né? Sim. Na região, vamos dizer, na banda, já tinham ido para Raul Gil. Eu quase fui para o Raul Gil. Não cheguei aí porque eu fechei em um mês e eles já tinham feito um mapeamento de as pessoas que iam participar do programa e eu acabei ficando, né, na minha cidade lá em Feira, e a banda foi para o Raul Gil. Foi nessa época que estavam já preparando o repertório. Sim. Não cheguei a participar do Raul Gil, mas já estava fazendo parte da banda, né? Já tinha sido. Quando eu terminei de cantar a música, um olhou para a cara do outro e fez, eu quero essa música, é a música de trabalho. E aí, minha amiga, você não sabe dos perrengues, da perseguição que foi. Imagino. E aí, porque a música de trabalho foi daquela, me colocaram no meio do cartaz,
Porque geralmente o cantor que chega novo, né? Sim. Vai lá pro cantinho. Mas eu fui o protagonista Ficou de destaque. de destaque. Ah, minha amiga. Era tanta máfia, vamos dizer. Hoje que a gente fala máfia, né? Sim. De fazer os blocos, as músicas. Que a gente tem aquele bloco, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Sim. E não cantar as minhas músicas. Só que a música estava estourada e o povo pedia. Olha aí. Como tinha um protagonista da banda, que era o cabeça, que era o carro-chefe da banda, que movimentava o repertório, fazia com que o show acontecesse, ele sempre com um produtor, que era da panela dele, Sim. me tesourando, mas quando Deus escolhe, ainda lá que, no secular, para você ver, né, o mistério de Sim. Deus. Então, assim, a gente foi galgando isso, a música ganhou um destaque muito grande, eu ainda ganhei direitos autorais na época do secular, né? Sim. A Paradox, que era uma empresa, não sei se vocês lembram dessa, Marquinhos lembra, você lembra, que era uma das carro-chefe hoje da música, era a Paradox. Depois Sim. vocês olham aí, era bem conhecida, era bem respeitada, né? Ainda ganhou um dinheirinho autoral. E daí que a música começou a estourar, que Léo Santos começou a ser conhecido, quem é. Alguns cantores regravaram essa música, né? E aí foi quando eu comecei a ganhar uma notoriedade muito boa no Sim. mundo da música, e aonde começou a tocar muito aqui em Alagoinhas, muita gente ligando, pedindo a música, os colegas ligando, pedindo a música, e a gente começou a ganhar um nome. Sim. Desse nome, graças a Deus, a gente foi ganhando um pouco de fama. Quando a gente ganha um pouco de fama, o dinheiro melhora, Sim. e a gente vai fazendo alguns investimentos, vai tendo alguma notoriedade boa, financeiramente, né? E graças a Deus, a gente veio fazendo esse trabalho, foi sendo reconhecido, saí da Flor da Sucena, fui para Menina Faceira, ganhava bem, graças a Deus, né? A gente foi ganhando uma fama, como a fama de antigamente era. A gente não ganhava muito dinheiro. Sim. O que antigamente era gostoso era os fã-clubes. Eu tinha um guarda-roupa onde ganhava muito presente, urso de pelúcia, carta de não sei quantos metros, Sim. sabe? Que hoje acabou isso, né? É. Isso era gratificante. Terminava Sim. o show, aquele mundo de fã para tirar foto, a gente tinha que tirar foto, autografar CD. Era algo bastante positivo para o Sim. artista naquela época, né? Eu falo aqui, acredito que muitos que já passaram por isso sabem que isso é gostoso, Sim. isso é gratificante. A gente, naquela época não ganhava tanto dinheiro igual hoje. Ah, minha filha, se naquela época ela fosse a época de hoje, Léo Santos estava rico, Sim. né? Então, graças a Deus, a gente veio fazendo esse trabalho, Gi. A gente veio tratando bem as pessoas, fazendo bons relacionamentos. Quando eu estava em uma banda, recebia uma proposta melhor para ir para outra. E aí era melhor financeiramente falando. E a gente foi conquistando esse espaço, a gente foi ganhando essa notoriedade na música, né? Representando Alagoinhas, né? A Sim. gente foi representei muito Alagoinhas falando da minha terra. E foi a última banda que eu participei, já estava já bem falando, né? Sim. Foi o Asas Livres, né? Que ali foi onde tudo começou, uma nova história depois do Asas Livres com o Léo Santos. Sim. Onde eu tive verdadeiramente um encontro com Cristo, né? Eu já visitava algumas igrejas na época do secular. Segura aí agora. Vou pegar aqui só esse pontinho, tá? Como é que um jovem está vivendo os prazeres que o Isso, mundo oferecia naquela época? Era o auge do momento. isso. Conseguiu algumas portas onde você passou, Sim, sim, onde sim, você foi sim. respeitado. De certa forma, a gente pode usar esse termo mesmo. Passou a ser uma pessoa famosa, Isso. né? E de repente está vivendo tudo isso, uma vida financeira estável, porque naquela época, mesmo você não tendo enricado, mas comparado a um trabalho de CLT, que você vivia, por exemplo, com certeza você deve ter vivido muitas oportunidades boas a partir da música. E a minha pergunta é: com tudo isso, o que era que te faltava que fez você abandonar o secular, os prazeres que o mundo oferecia para começar uma nova história? É essa nova história aí agora que nós queremos saber um pouco mais a fundo. O que era que te faltava? Porque, humanamente falando, você tinha tudo na época. E o que te faltava, Léo? Eu sentia um vazio, né? Vamos dizer, a gente terminava o show, terminava aquele Um momento de aquele euforia. momento de euforia, a gente sempre
eu sempre fui um cara muito grato a Deus, sabe? Sim. Coração muito voltado para as coisas de Deus. Principalmente na questão religiosa. Sempre fui um cara onde eu conheci o catolicismo, né? Sim. Vim de uma família bastante católica, né? Sim. Morei uma época em Ribeira do Pombal, a família de meu pai é toda de lá, então eu frequentei muito a igreja católica, só que eu não levava a religiosidade que nossos amigos católicos têm de questão de imagem, não. Eu Sim. tinha Deus como centro. Sim. Ia pra missa, sabe? E tinha Deus como centro. Sempre meu papo reto era com Deus, sabe? Sim. Até porque quando eu estava aqui em Alagoinhas, antes de me profissionalizar na música, eu visitei muito a igreja quadrangular aqui, do pastor Sim. Wellington. Sim. Foi meu primeiro contato com a igreja, né? E aí eu comecei a entender alguns versículos, né? Tem até um versículo, como você falou, o que era que faltava para Léo Sandes? E tem um versículo da Bíblia que Deus fala: Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Sim. E foi aí onde foi meu primeiro contato com Deus, me achegar até Ele, né? Comecei a congregar em uma igreja lá em Feira de Santana. Comecei a me achegar a Deus, né? Visitava porque eu sentia a necessidade de buscar uma forma de gratidão, de ir para um culto, agradecer a Deus Sim. aonde eu estava, pelo que Ele tinha me dado, né? Pelo nome que Ele tinha me dado, pelo dom. Eu ia agradecer a Ele. Mas a Sim. gente vai de uma forma, vamos dizer, para a igreja, de uma forma, eu vou no culto, mas você não sabe o que é que te espera lá. Sim. Talvez você faz uma programação de ir ao culto, mas não é só um culto. É onde você vai ouvir algo que Deus preparou para você e você precisa ouvir. E foi daí aonde começou a minha caminhada. Sim. Eu comecei a congregar em uma igreja lá em Feira de Santana, chamada Getsemane, eu e minha esposa, né? Passado esse tempo, eu já estava cantando, mas o dia que não tinha show, tipo, de terça-feira não tinha show, e era o dia de culto. Aí eu Sim. estava em casa e ia visitar essa igreja. Ou seja, mesmo você estando ainda no secular, Isso. no seu momento vago, você iria para dentro de uma Para igreja. dentro da igreja. Sim. E foi aí Que é onde. contraditório, né? A É, gente ouvir, a gente é, entendendo um pouco mais o seu contexto, a gente sabe que é contraditório. é. Uma pessoa que ela está justamente lá no secular, vivendo toda aquela grandeza ali, Isso. e sair para poder cultuar. Continue, Isso foi Léo. uma. Isso foi uma. Eu recebi um convite. Sim, Minha esposa recebeu um convite de um amigo que queria levar, né, a gente em uma determinada igreja. E aí, minha esposa até falou: eu vou, mas você tem que ir na minha fazer uma visita também. Que era na época da igreja católica. sim. Aí ele falou: eu vou. Esse cara foi bastante Inteligente. inteligente. Aí ela falou: pronto, vamos marcar e nós vamos. Na terça-feira a Léo chega de viagem e nós vamos. Aí foi algo até surpresa, assim. Na época ela falou: bora na igreja. Eu falei: vamos. Aí eu fui. Chegando nessa igreja, eu gostei do ambiente. Gostei muito do ambiente. Primeira vez que eu fui na igreja. E aí me sentei lá no cantinho, né? Eu cabeludão, eu tinha mais ou menos 2 palmos e 5 dedos de cabelo, enorme, todo cabeludo, brincozão na orelha de ouro. Eu tinha alergia a brinco de bijuteria. Sim, E me sentei lá no cantinho para assistir o culto. Mas é o que eu digo para você, às vezes você vai ao culto né? Por necessidade de cultuar, de fazer uma sim. visita, e você não sabe o que você vai encontrar lá, O como que- Deus vai falar com você. Se é algo que você tem orado em casa, pedido a Deus sem estar na igreja, né? Sim, Ou porque eu sempre tive minha comunhão com Deus antes de estar na igreja. Sempre fui um cara muito religioso na questão Deus, sabe? sim, É tanto que meu primeiro contato com a música, G, foi gospel, foi ouvindo Trazendo a Arca. Eu sim, chorava ouvindo aqueles louvores de Trazendo a Arca, daquele tempo lá, sim, de Toque no Altar. Gente, aqueles louvores dali falou muito ao meu coração. Foi aí aonde eu comecei a me aproximar mais de Deus. Eu já era um cara que gostava de buscar a Deus, sabe? sim. Tinha um coração Tinha os bastante seus particular. e meus particular com Deus. E foi aí nesse contato onde eu fui nessa igreja, vi os louvores tocando e Trazendo a Arca. Naquela época, Toque no Altar estava no auge, né? Sim, E foi aí onde eu comecei a me relacionar com Deus. Nesse culto, a primeira vez que eu fui, eu estava lá no fundo, cultuando, e aquele pastor, usado por Deus, o cara é usado por Deus, muito usado por Deus, falou, o culto terminando, ele falou:
eu tenho que entregar algo aqui que Deus mandou. E aí parou aquele momento de culto. E ele tinha um momento assim, gente, que ele parava no culto e ficava. Coisa de 1 minuto. E a igreja se calava porque até então, para mim, que estava visitando pela primeira vez, não entendia, mas os membros já entendiam, né? Sim, Era tipo, ele estava se comunicando com o Espírito Santo. sim, E aí ele falou, pronto, entendi, Espírito Santo. Ei, você. Aí olhou para mim e eu sentado lá no fundo. Sabe, uma igreja tinha 1.200 pessoas sentadas, que é Getsemane. E ele falou, você. Aí olhou para mim e eu falei, uxe, esse cara tá falando comigo? sim. Aí ele, é você mesmo. Aí eu olhei para ele, é você, cabeludo, fique de pé. Aí eu fiquei de pé. Aí ele falou, você pode não estar entendendo nada. E sem entender E mesmo. sem entender. Deus preparou essa noite para você. Igreja, você lembra que eu tive uma revelação de Deus, aonde vocês iam ver um cabeludo nesse altar cantando aqui? Ministrando louvores para a gente? Aí a igreja, pois, o cabeludo é ele. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para minha esposa e falei, esse cara tá ficando doido. Falei, aspirou na batatinha. Primeira vez que eu venho aqui na igreja. Sim. Aí eu falei, ele é. Você está se perguntando aí mesmo a Deus. Se é você, é você. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Você está lá. Mas na hora certa você vai vir para cá. Nessa época eu estava no Asas Livres. Sim. Aí eu falei. Aí ele falou, e outra. Deus manda você vir cantar um louvor aqui. E ele sabe que você sabe um louvor. Um louvor, ele só quer que você cante um louvor. Naquela época eu gostava muito de cantar Trazendo a Arca. Tinha uma música mesmo que eu gostava de cantar de 4x1, que era um chamado. Essa música falava muito ao meu coração. E eu nunca que me imaginei cantando gospel. Sim. E aí ele falou, vem aqui no altar. Aí eu olhei pra mim e falei, rapaz, esse cara tá doido. Eu cabeludão, cabelão, de brinco na orelha. Sim. Aí eu falei, Você achou indigno de estar ali? eu falei, eu me achei indigno, sabe? Aí eu falei, criei coragem e fui. Aí ele falou, cante o louvor, que o bispo ali lhe acompanha. Aí eu olhei assim, primeira mão, falei, cantar um louvor. Eles... Aí eu fiz, boa noite, gente. Eu não sei nem o que dizer. Aí ele falou, só cante. Eu comecei a cantar, GG. Eu sei que no meio da música, eu não consegui ficar de pé. Sim. Eu dobrei meus joelhos, comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar naquele momento de adoração, que eu comecei a ter um contato direto com Deus, sabe? Eu não conseguia explicar aquela sensação Sim. de transe, né? De algo espiritual. Algo que eu estava sentindo... Preenchido. Foi preenchido. E o mais forte de tudo foi quando eu chorei, né? E os meninos começando a tocando, que hoje a gente fala ministrar, né? Sim. E quando eu abri meus olhos, o altar estava repleto de pessoas aceitando Jesus e chorando. Aí eu abri meu olho e falei, que negócio é esse? Aí ele olhou para mim, aí ele olhou com o dedão de profeta e falou, Deus quer te usar com esse propósito. Você está por um tempo lá no secular. Sim. Quando você entrou aqui hoje, eu sabia que era você. Deus me mostrou, o Espírito Santo já tinha me revelado que você iria ser ministro de louvor aqui dessa igreja. E você tem orado a Deus pedindo confirmação. Você na sua casa, lá no seu momento com Deus, tem pedido confirmação. E hoje você vê essas pessoas aí sendo alcançadas através do dom que Deus te deu. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você é um pescador de almas. Aí eu saí da igreja, sabe? Bastante anestesiado, não sabia explicar aquela situação. Sim. E aquilo foi muito, muito íntimo com Deus. E eu queria mais. E eu ficava contando os dias para ter culto e eu ir. Sim. E ele me chamava. E ele me dava oportunidade. E eu vejo hoje, GG, abrindo um parêntese aí, Sim. de pessoas, de músicos, que chegam em algumas determinadas igrejas e que os pastores, sem discernimento, vamos dizer assim,
Deus até fala com ele, mas eu acredito que pelo um cuidado do altar, Sim. eles não dão oportunidade a essas pessoas. Eu fui uma pessoa onde o pastor acreditou no meu chamado, sabe? Sim. O apóstolo Ronaldo foi um cara muito usado por Deus. Muito, mas muito. Muito usado por Deus. Porque eu chegava de shows, como você falou, eu me sentia indigno de estar ali. Sim. Mas ele, usado por Deus, direcionado mesmo, me colocava no altar para cantar. Ou seja, pelo que a gente consegue entender, Léo, que foi uma estratégia do próprio Deus, né? Isso. Porque eu entendo hoje, eu consigo compreender também que Deus ele vai usar alguém para poder nos guiar no propósito e no chamado que Sempre. Deus tem para as Se nossas você der vidas. legalidade, sempre vai ter. Sim, Porque às vezes nós hoje, eu tô falando isso porque hoje vai se fazer o quê, GG? Eu já estou na caminhada com Cristo, já te fazem quase 16 a 17 anos. sim, A gente vê muitas pessoas chegando em alguns ministérios armadas, sim, porque às vezes não tiveram oportunidade A, oportunidade B, e chegam armadas, sabe? E não querem fazer parte de... Tem um chamado, mas até está entulhado o chamado. Por quê? Passou por algo que não teve a experiência positiva, sim. não teve o apoio, o direcionamento do Exato. Espírito Santo. Teve direcionamento carnal, vamos dizer. Mas a pessoa, às vezes, tem um chamado e a gente precisa um do outro hoje para Sim. despertar isso, né? Exato. Eu tive isso. Esse pastor entendeu. E eu comecei, GG, a cada dia de culto ser diferente um do outro. Comecei a ter um envolvimento com o Espírito Santo, comecei a ter envolvimento com Deus. E aí aceitei a Jesus. No terceiro mês Sim. de culto, eu aceitei a Jesus. E aí eu falei, como é que vai ser agora? Aí o apóstolo falou, é você e Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não adianta eu chegar para você agora, você tem que sair. Não, Sim. você vive disso, você é profissional da música. Continue sendo intenso, que você vai ver o que Deus vai fazer. Sim. E eu comecei nessa busca. Comecei a me aproximar mais de Deus. Chegava, vamos dizer, hoje a gente sabe dos contatos que a gente tem com a música, a facilidade de algumas coisas, vamos dizer, sexuais falando. Porque Sim. eu fui um cara que eu nunca gostei de me envolver com droga, nunca gostei de bebedice, mas eu fui muito namorador na época do secular, né? Sim. Muito namorador. Então, algumas bandejas vinham pra gente poder ceder. E aí, nesse meu contato com a igreja, com o meu relacionamento, foi que a coisa aí se aprofundou mais, Sim. sabe? As coisas se aprofundaram, as bandejas vinham para tentar tirar você do foco. E aí onde eu fui bastante, vamos dizer, esperto nesse quesito. Sim. Não pedia muita oração na igreja. Pedi muita oração quando a gente ia fazer um show grande. Vamos dizer, vai tocar hoje em um show que você vai pegar 15, 20 mil pessoas. Sim. E você vai ser muito... Como é que se diz que a gente fala hoje? Desejado, não. Como é? Assediado. Exato. A gente era muito assediado, né? Sim. E aí eu pedia muita sabedoria a Deus para correr das bandejas, né? Sim. Para você poder fugir da aparência do mal. E conseguia, nesse determinado quesito, passar por essas pelejas, por essas perturbações, vamos dizer. Sim. E fui me aproximando mais de Deus, ele foi se achegando a mim. Fui me aproximando e se achegando a mim. Me batizei. Isso tudo, eu e minha esposa, sabe? Quando eu Sim. aceitei, ela aceitou, a gente nos batizamos juntos e começamos uma caminhada juntos, né? Na igreja. Sim. E passado um tempo, G, o Espírito Santo foi tão me conduzindo para algo tão gostoso que foi fluindo o desejo de, será que se eu parar hoje de cantar profissional, será que eu vou conseguir manter uma vida no gospel hoje? Deixa eu pegar esse ganchinho seu aí, que isso aí também é muito importante. Sim. E eu acredito que talvez seja alguma experiência que alguns estão vivendo. Quando você fala sobre isso, você entende que existem pessoas, infelizmente, que ainda não se decidiu também ou não tomou um passo decisivo para hoje estar vivendo 100% o evangelho. E quando eu digo evangelho, a gente não está falando realmente sobre religiosidade, mas a gente está falando, de fato,
a quem servir, né? E a gente entende, eu ouço muitas histórias, por exemplo, de pessoas que ainda conseguem se manter em determinadas coisas ou determinadas áreas, justamente com medo do que vai viver no gospel. Porque quem vê Léo Sandes hoje, por exemplo, uma pessoa que teve toda a oportunidade lá atrás, e se tivesse continuado, eu acredito que você continuava no auge, hoje ainda. Como é que uma pessoa. Conte pra gente como foi, detalhe, hoje de você ter transferido, ter realmente decidido na escolha que você fez, que foi, é viver Cristo. Tem sido fácil para você hoje, Léo? Ou foi mais fácil, financeiramente falando, para você lá atrás? E é isso que eu trago aqui. Ainda existe muitas pessoas presas justamente por isso, porque acha que hoje estar no Evangelho é tudo muito fácil. As coisas acontecem assim. Não. Eu queria que você detalhasse isso para a gente. O que eu posso, o que eu posso falar, o que eu posso ser bastante sucinto é se entregue. É uma entrega. Eu acredito que é uma reciprocidade, sabe? Quando você se entrega verdadeiramente, Deus ele trabalha em teu favor. Sim, Quando você se entrega, que você diz, Deus, o meu dom e o talento que o Senhor me deu é para a tua obra, é para te servir. Deus não deixa, não deve nada a ninguém. sim, Só que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas ainda se aprendem, fica apreensiva com isso. sim. Será como vai ser? Não é fácil. Mas eu digo uma coisa, quando você trabalha para Deus, ele trabalha em teu favor. Ele trabalha. Eu fui ministrar em uma igrejinha bem simples aí em Feira de Santana, e eu estava no começo na caminhada, né, vendendo CDs. Sim, E Deus ele tinha me feito uma promessa. Ele me fez uma promessa que eu iria, não cheguei ainda, né, nessa questão do testemunho. sim, Mas nessa igreja que eu fui visitar, uma igreja bem simplesinha, onde a gente foi levar a palavra, né? E minha esposa foi pregar e eu fui ministrar o sim. louvor. E um presbítero teve a oportunidade de abrir o culto e deixar uma saudação. E nessa saudação Deus usou ele e ele chegou até mim e falou: aquieta teu coração. Não adianta você ficar nessa ansiedade de se vai dar certo ou não. O Léo Sandes de lá é velho, comigo é novo e é no meu tempo, não é no seu tempo. Só faça a minha obra e eu cuido de você. Perfeito. Vejo que Deus tem um mistério na tua vida muito grande. Ele vai te levar para um lugar desconhecido onde você nunca foi. Ele vai te levar no pássaro de asa de ferro. Eu vejo Deus te levando. Outra, não se preocupe com transporte, porque Deus vai te dar um, vai te providenciar um. Eu tomei posse naquela noite, calei minha boca e aguardei o tempo de Deus. E esperei o tempo dele. E todos os convites a gente, a gente ia. Nunca fui de cobrar R$ 1 para convite, para a igreja, nunca. Sim, Sempre ia à disposição, os pastores sempre nos honrando. Que aí você diz, poxa, você vivia lá no secular? Como era você viver lá bem, vamos dizer, dormir no melhor hotel, melhor salário, melhor comida, melhor dormida, melhor bebida, sim. né? Tava no auge. A gente chegou um tempo, quando eu estava no Asas Livres, a banda estava tão estourada na região de Recife e com Flor da Açucena, que para sair do palco tinha que fazer cordão de isolamento, gente. Cordão de isolamento. Eu cheguei em casa já todo cortado de unha. Meu Deus. Todo cortado de unha, todo arranhado. Porque as pessoas gostavam, queria, né, Sim, estar perto da gente. E alguns passavam um pouco dos limites, a gente respeitava, mas era aquele auge, né? Então, assim, você hoje voltar, né, a um determinado
vamos dizer, Uma situação de regressão, isso, né? não, eu acredito que a palavra é regressão, mas a Bíblia diz do que vale você ganhar o mundo e perder a sua salvação. Perfeito. Então eu tinha essa convicção. Quando eu trago essa questão da regressão, é justamente por isso. Porque quem tá lá, o Léo Sandes que estava lá antes, a gente pode usar esse termo mesmo, regressão. Porque você poderia realmente ter escolhido ficar E lá, isso, justamente por todos os benefícios que você teve, respeito muitos né? colegas, Gê, sabe? Sim, Que, eu sou cristão, mas canto no secular. sim, Beleza, é algo, eu acredito que é algo pessoal, de sim, Deus e a pessoa. Eu exato. senti a vontade de sair totalmente. Sim, E eu vou dizer uma coisa: Deus nunca deixou faltar o pão na minha mesa. Minhas contas foram todas pagas, mensalmente todas pagas, sim, sabe? Fiz o meu pé de meia, fiz na época do secular, né? Fui uma pessoa. Eu era muito mão aberta, mas tem uma varoa em casa que me ajudou muito nessa questão financeira. sim, Rapaz, não gaste. Se você está ganhando três, só gaste um. Pegue dois, guarde. Se sim. você tá, não gaste. Vamos investir, vamos para aqui. Léo, assina isso aqui. Léo, A bora pra... cabeça pensante, Isso, a cabeça né? pensante. Então, eu consegui fazer o meu pé de meia, né? Também, graças a Deus, eu tinha um suporte também antes disso, né? Sim, Tinha um suporte, vamos dizer, financeiro, onde eu não dependia muito do gospel, mas já tinha um trabalho secular, né? sim, Tinha um trabalho secular, qual a minha esposa era empresária no ramo de utilidades, em Feira de sim, Santana, né? Então, me ajudava muito. A gente vinha, quando não tinha de um lado, a gente conseguia de outro. sim, Então, a gente tinha essa base. E às vezes as pessoas hoje não se decidem, fica nesse medo e não acredita que Deus pode suprir as necessidades. sim. E Deus supre. Basta você se entregar de coração, sabe? Basta você entregar mesmo, não é algo da boca para fora, é algo, sabe, de dentro para fora. Sim, É algo que a pessoa tem que sentir de Deus. O que eu vejo muito, as pessoas ficam com medo, sabe? Muitos amigos meus, do meu tempo, que se converteram, retrocedeu, não aguentou. Voltaram imagino. para cantar profissionalmente. Não estou aqui para dizer para ele que crucificar ninguém é uma decisão dele. Sim. Deus sabe disso. Até porque, Léo, cada um sabe realmente do que acontece, do que se vive nos Com bastidores. certeza. Mas há um posicionamento, uma decisão particular de cada um. Você realmente decidiu e escolheu enfrentar o que vinha depois. Não é Isso, isso? isso, isso. A Continue. gente decidiu enfrentar e enfrentamos, né? Enfrentamos essa correria, né? Que é a vida do músico, né? Sim, A vida do músico é um negócio terrível, tanto faz no gospel quanto no secular. sim, A gente só muda de identidade, mas sim, as correrias, as adversidades são parecidas. Tem sim, coisas até que a gente vê que lá do outro lado não tinha e cá tem. E se você sim. não tiver firmado com Cristo, meu irmão, minha irmã, ai, ai, você não consegue suportar. Verdade. Você tem que pensar que você está fazendo para Deus. Sim, Você fez para Deus, mesmo você fazendo para Deus, vai passar por perrengue. sim, Porque não vou ter pessoas para. Vai ter muitas pessoas para te botar para baixo, mas também vai ter muitas pessoas para te ajudar. Né? sim, Eu, graças a Deus, tive muitas pessoas que sempre esteve do meu lado, sempre me incentivaram, sempre disse vai dar certo, vai dar certo. E eu acreditando que vai dar certo. E aí a gente começou, né, a caminhada com Cristo. E graças a Deus, eu tive um encontro verdadeiramente, uma confirmação onde eu estava com a banda Asas Livres e já estava nessa caminhada do gospel, fazendo trabalho gospel e tive um encontro com Deus, sabe? Algo que só eu e Deus sabia. Eu sim, estava com as Livres em Recife e isso antes de estar nessa carreira hoje, Gê, tá? Para as pessoas sim, entenderem sim, que o que eu vou falar aqui agora foi antes de tudo, antes de dizer como foi que aconteceu. Hoje, para você vir para o gospel, né? A gente estava contando algumas experiências que a gente vem sim, passando com o gospel e falando para as pessoas do que fez com que você saísse daquele tempo lá, né? Vamos dizer, de auge e, sim, tipo, regredir. A gente entende que as pessoas falam para mim muito, rapaz, você é maluco. Como é que você sai no auge da carreira? Você poderia. Como eu saí mesmo, quando eu decidi mesmo sair
da música secular. Tive uma proposta muito boa, que foi para ir para Fortaleza para cantar no Forró dos Plays, e eu não fui. Solange esteve lá na porta da loja, lá, a gente tem uma lojinha lá em Feira de Santana, Sim. foi lá na porta. E me cogitou querer ir. Não, é porque só é evangélica. Eu disse, rapaz, é uma decisão dela. Eu não me vejo mais, eu não quero mais, sabe? Sim. Então, assim, são situações que a gente determina, são situações que a gente fala, não, eu quero isso, eu vou conseguir isso. E se você não tiver bastante decidido, Sim. você não consegue suportar. Né? E coragem. E coragem. Né, Léo? E foi aí na banda Asas Livres onde tudo começou, a minha história com Cristo. Eu estava pedindo confirmação a Deus de ministério, né? Pedindo a Deus que viesse confirmar. E eu estava em um show, tinha mais de 8.000 pessoas numa portaria. E eu já vinha tendo um relacionamento com Deus. Essa busca logo quando eu me converti e continuei cantando na banda. Sim. Não fui confrontado com, como tem alguns amigos meus aí, né, líderes, que confrontam. Você tem que sair, você tem que... Não, se você não sair, Deus não vai fazer. Não, continuei. E no tempo certo o Espírito Santo falou no meu coração. Já é o tempo. Sim. E aí foi onde eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Cheguei na banda Asas Livres, passei um tempo muito bom, um tempo muito positivo, foi um tempo de experiência e foi ali aonde encerrou o Léo Sandes do secular e começou uma nova história com Cristo. Estava num evento, tinha mais de 8.000 pessoas, uma portaria, né? E aí já estava com alguns meses em uma campanha de confirmação, né? Eu já vinha pedindo a Deus se era aquilo mesmo que Deus queria para mim. Sim. Porque, para mim, aquelas experiências de culto, de você estar ali cantando e ver pessoas sendo tocadas, aquilo ali me marcou muito. Sim. Em você se sentir sendo útil para pessoas. Então, você aqui na igreja se sentia útil e você cá no secular, vamos dizer, a pessoa, você não se sentia útil? Eu me sentia útil, mas ali eu fazia pessoas se prostituir, eu fazia pessoas largar marido, eu fazia pessoas... Quantas alianças eu ganhei em cima de palco? Quantas e quantas? Sim. Teve um momento, Gê, que eu fui agredido em um palco, onde ali foi a confirmação de que meu mundo ali não existia mais. Eu estava cantando com Asas Livres em Recife, e um cara empurrou todo mundo, e o cara fazendo gestos obscenos para mim. Sim. E mandando eu tomar naquele lugar, e eu ia para um canto do palco, ele ia atrás de mim, e eu me senti bastante desconfortável naquele momento, e o cara chegou para mim e mandando, e eu já estava sem... Teve um momento que eu parei a banda, chamei a segurança e mandei tirar o cara do palco. Sim. O cara disse que não iria sair. Quando o pessoal da segurança veio até esse cara, ele se apresentou, ele era um policial. E falou que ia me dar um tiro em cima do palco. Meu Deus. Eu aí comecei a entender os propósitos de Deus. Eu falei, eu não quero, isso não é o que eu quero para mim. É viver uma vida dessa, fazendo com que pessoas a prostituição ali, bebedice, né? Sim. Eu presenciei no Maranhão um cara matar o outro na minha frente. E o show acabou. O cara arrastou a arma, matou o cara na minha frente. A gente cantando, tava eu, Rafinha, Rodrigo, né? Na época das Asas Livres, matou o cara na minha frente. Então essas coisas começou a vir de encontro para mim e Deus falava comigo, não é isso que eu quero para você. Sim. Então foi aí aonde eu vim buscando de Deus e foi no Asas Livres que eu tive essa experiência, onde eu estava ali tendo essa experiência com Deus e chegou uma mulher, 3h30 da manhã, eu tinha terminado de cantar, estava na escadaria do palco, tomando aquele velho ventinho, né? Sim. Que a gente fica ali, aquele ventinho passa. E aí quando eu chegou aquela mulher gritando o meu nome. Aí eu olhei para o lado, aí o produtor fez, ela quer falar com você, Léo. Em pleno show. Aí eu falei, comigo? Ele, com você. Aí eu olhei para ela, aí eu falei, deixa eu ver quem é aí. Quando ele olhei para a moça, ela com o dedão de profeta, ela fez, eu vim falar com você algo de Deus e só você e ele sabe. Meu Deus. Aí eu senti aquele arrepio, sabe? Que a gente que é do Espírito sente as coisas do Espírito. Sim. Aí eu falei, deixa ela subir. Aí ela subiu naquele palco. Ela subiu naquele palco, cheia da presença de Deus. Porque eu me lembro como hoje. Eu até me emociono, né? Quando eu falo disso. E ela botou aquele dedão de profeta e falou, já falei contigo, homem de Deus.
já confirmei já usei várias pessoas para falar que eu sou contigo. E você vem pedindo confirmação de ministério, né? Aí eu fiz. Pois, não sei quem é você, não sei de onde você veio. Deus me mandou vir aqui esse horário para dizer que Ele é contigo. E o ministério na tua vida Ele confirma hoje. E Ele quer pressa. Já falei contigo, homem de Deus, várias vezes, você não me ouviu. E venho aqui hoje para confundir tudo. Só me adore. E nesse momento, G, eu me curvei, Sim. dobrei os meus joelhos e aquela senhora começou a orar, impôs a mão na minha cabeça e começou a orar. E aí você não sabe, quando Deus vem fazer algo, Ele só faz por completo, né? Exatamente. O iluminador estava afastado do evangelho, renovou a aliança naquele momento e se dobrou junto comigo. Perfeito. E hoje ele é pastor de uma grande igreja lá em Feira de Santana, pastor Wellington. Perfeito. Aí os dois se abraçou, começamos a chorar na presença de Deus. Uma coisa que era só para você, acabou. Acabou. E nesse momento que eu estava chorando, em cima do altar, os músicos não entendiam nada, tocando e sem entender. Sim. E isso foi em um palco secular. Sim. Deus fala, irmão. Deus fala aonde Ele quiser falar. Aonde você acha que Deus não pode te alcançar, Ele te alcança. Perfeito. Ele pode estar te alcançando aí agora, no presídio, vamos dizer, você assistindo isso. No leito de hospital. Perfeito. Possa ser que você esteja agora querendo tirar sua própria vida. E Deus fala para você, tem jeito sim. E aí, naquele momento, eu só me entreguei. Não consegui cantar mais, tá? Aí pedi para ir pro palco, para ir pro ônibus. Sim. Cheguei no ônibus, fiquei caladinho. Entrei, me sentei e comecei a falar com Deus. E fiquei anestesiado naquele momento. Peguei o telefone, liguei para casa. A varoa chorava de lá e eu chorava de cá. Contando a experiência, né? Sim. O mais lindo de tudo. Terminou o show, vieram a banda para dentro do ônibus e aí seguimos viagem para a volta para a Feira de Santana. Estávamos em Recife. Viemos a volta. Quando terminamos de tomar café, paramos na estrada, tomamos café. E aí o patrão me chamou. Léo, aí eu dentro do ônibus. Oi, ele, vem cá, senta aqui. Aí sentei do lado dele. Aí ele falou, cara, se um dia eu fiz questão de ter você na minha banda, não foi em vão. Eu fiz questão. Esse cara me perseguiu para eu entrar nessa banda, Nazar Livre. Sim. Quase 3 meses, pô. Sem eu querer ir. Mas eu passei por uma necessidade financeira grande. Sim. A gente estava com a loja, eu decidi parar. Eu não queria mais me envolver com música secular. Sim. E aí eu recebi essa proposta. Aí eu conversei com o meu pastor. Ele falou, vá, aproveita essa oportunidade e faça desse dinheiro prosperar na tua vida. E foi quando eu decidi entrar no Asas Livres. Aí entrei, consegui prosperar lá, graças a Deus. A gente foi bem abençoado lá financeiramente. Eu louvo a Deus pela vida do pessoal do Asas Livres, né? Fui bem querido lá. Fiz a minha parte lá. E aí, quando estamos voltando, depois dessa experiência, ele me chamou para sentar do lado dele. E aí, eu sentei do lado dele e ele começou a me agradecer. Começou a me agradecer. E falando da admiração que ele tinha por mim, né? Pela presença, eu acredito, do Espírito Santo que eu carregava, que eu estava buscando de Deus. Aí você fala, como? Na banda das aves? Você pode sim, irmão. A Bíblia diz que Deus não rejeita a oração. O mesmo Deus do catolicismo é o Deus do cristão. Ele é um só. Né? Então, eu buscava mesmo, não era negócio de conversa. Eu buscava mesmo. E Deus faz a obra por completo. Verdade. Ele não deve nada a ninguém. Sentei, ele começou a me agradecer, começou a ser bastante carinhoso comigo.
E aí eu comecei a entender que Deus estava trabalhando ainda ali. Não tinha acabado só lá. Sim, Por quê? Eu tinha um contrato. E Deus falou que queria. Você lembra que Deus usou a boca da profeta e falou que ele queria? Pressa. sim, E tenho pressa. Quero te usar. Ele falou para mim, muitos jovens que estão se drogando aqui, se prostituindo, na oração eu ouvia, vão estar adorando a Deus através da tua vida. Cadeias vão ser quebradas através do louvor que sai da tua boca. Não já te mostrei eu que sou contigo? Estou todo arrepiado. Não já te mostrei lá quando eu te convido, o pastor te convida para cantar? Eu sou eu na tua vida. E aí Deus começou a fazer aquele enredo e aí já me fazendo aquelas perguntas, sabe? sim. E aí eu só vi Jai falar, Jó, era o irmão dele que é o produtor. Traz a pasta com os documentos aí, Jó. Aí Jó gritou de lá, Jai, não faz isso, rapaz. Sim. Aí ele veio, trouxe a maleta do documento e olhou dentro dos meus olhos e falou, Léo, eu tenho condições hoje de dobrar o seu salário. Eu tenho condições hoje de te dar um carro melhor do que eu já te dei. Porque eu falei que só entrava na banda se ele me desse um carro. Sim. Naquela época a gente era bastante requisitado, então tinha alguns quesitos que a gente também... Claro. Algumas exigências. Eu tenho condições de te dar um melhor, mas se eu estiver fazendo isso, eu vou estar brigando com Deus e eu sei que essa briga eu vou perder. Perfeito. A partir de hoje você está livre, pegou o contrato. E para quem trabalha na música, sabe que quando se tem um contrato, você tem que ir até o fim. Isso. E aí aquele contrato foi rescindido, ele rasgou o contrato e falou, vai na tua caminhada, varão. Deus te abençoe. E aí a gente estamos aí, rompendo fronteiras dia após dia. Um dia de cada vez. Fazendo a obra de Deus. E algumas promessas já se cumpriram. Sim. Lembra que eu falei no começo? Eu vejo você viajando no Sim. Pássaro de Asa de Ferro. Sim. Tive a oportunidade de viajar no Pássaro de Asa de Ferro. Fiquei 8 dias na Suíça, fazendo a obra de Deus, cantando, né? Como se diz, a gente estava brincando ali, acaba sendo um cantor internacional. Sim, Mas eu sim. não gosto muito de carregar essas coisas não, sabe, Gê? Eu gosto Sim. que as pessoas conheçam Léo Sandes. Sim. Se houver necessidade de falar, eu falo. Sim, claro. Né? Mas a gente vem buscando algo de Deus. Deus falou que iria me dar um transporte e eu ganhei um transporte para fazer a obra dele. Sim. Deus falou que eu não ia gastar R$1 para gravar um CD. E eu gravei um CD e não gastei R$1. Esses trabalhos que a gente faz aí na internet, que a gente tem gravado, Sim. foi tudo abençoado por Deus. Pessoas sentiram a necessidade de me abençoar. Sim. Eu acredito que quando você trabalha para Deus, Ele trabalha em teu favor. Verdade. E as pessoas que precisam ouvir isso, não subestime Deus. Ele trabalha em favor daqueles que nele o esperam. De coração. E eu tenho vivido os dias abençoados, gente. Sim. Deus, ele não tem deixado faltar, sabe? Ele nunca deixou faltar. Porque eu acredito que ele conhece o desejo do meu coração. E ele conhece o desejo do coração de cada um. Se você vai para a igreja buscar Deus verdadeiramente, ele abre portas. Mas se você vai para a igreja com o intuito de querer crescer em cima das coisas de Deus, meu irmão, tire seu cavalinho da chuva, que é no tempo dele. Às vezes você pergunta, você olha a agenda de Léo Sandes, todo dia a gente... Mas houve uma busca, houve algo que você precisou deixar lá para que isso viesse a acontecer. Abrir mão, né, Léo? Né? Eu abri mão de muitas coisas. Muitas. Teve um amigo meu até falou, velho, como é que você conseguiu? Algumas estratégias Deus vai dando a gente, Gê. Sim. Se você buscar mesmo, ele vai lhe dando. Eu hoje não vivo só da música gospel. Eu sou da área de saúde, eu sou técnico de saúde bucal hoje, né? Sim. Né? Trabalho na área de saúde. Então, algumas estratégias Deus vai dando. E, como é que você consegue ser da saúde, trabalha na saúde e canta? Até isso o próprio Deus organiza. Eu trabalho de segunda a sexta. E os finais de semana ele deixou para fazer a obra dele. Sabe? Perfeito. Então, assim, você faz e Deus trabalha. Você faz e ele te ajuda. É simples. A gente é fácil demais, já dizia Thales, né? Sim. A gente é que complica tudo. Verdade. Às vezes a coisa é fácil. A gente passa o perrengue? Passa. Não é fácil.
A gente vem conversando, porque o que a gente quer, nós que fazemos a obra, você, Gê, que está aí com esses programas, fazendo a obra, trabalhando na rádio, né? Marquinhos, um músico de Exato. excelência. O que nós precisamos, a gente não quer, não está se humilhando para, vamos dizer hoje, para fazer parte de uma grade, de um evento. Sim. Ah, eu quero me... Não, a gente quer reciprocidade, gente. A gente Respeito. quer respeito. Você quer saber quem? Ah, vamos cogitar fulano para participar de um evento tal. Vê se essa pessoa verdadeiramente tem trabalho, tem serviço prestado à comunidade para poder estar ali. Exato. O que a gente quer é esse reconhecimento, A sabe, gente? troca, A né? troca, entende? Então, assim, não é fácil a gente manter isso hoje no dia a dia, principalmente para quem é músico, para quem é cantor, Sim. né? Então, assim, a gente trabalha para Deus e Deus trabalha e Ele vai nos dando estratégia. Ele vai colocando as pessoas certas para estar com a gente nessa caminhada. E aí a gente está, gente, nessa caminhada já fazem quase 17 anos, né? Sim. Então, assim, algumas experiências, amplas experiências a gente vem passando, né? E a gente vem aprendendo, né, com Cristo, colocando pessoas no nosso caminho, pessoas que vêm Sim. somar, pessoas que não vêm somar. Então, a Sim. vida do cristão é Mas que essa, serve de mas experiência, que né? serve de experiência. E a gente vai pedindo força a Deus e vai rompendo esses limites, né? Sim. Um dia de cada vez, como Um já dia diz o de cada programa, um dia de vez. cada vez. E a Verdade. vida com Cristo é um dia de cada vez. Você hoje não é igual amanhã, amanhã já é outro dia, e a gente vai pedindo força a Ele e vai Isso. rompendo os limites, vai rompendo a fronteira dia após dia, um dia de cada vez. E é isso aí. Eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar. Foi maravilhoso esse bate-papo. E eu queria que você dissesse, que você contasse pra gente. Se arrependeu de ter deixado aquela vida lá atrás? E uma outra pergunta em sequência dessa, e a gente encerra. O que você diria a essas pessoas que têm tudo, humanamente falando, mas que existe o mesmo vazio que você sentia? Queria que você falasse diretamente com essas pessoas. Primeiro você me diz se arrependeu de ter deixado a fama, a facilidade, as portas abertas para viver o que você está vivendo hoje. G, eu não me arrependo. Primeiro porque eu não fiz algo, vamos dizer, eu não caí de paraquedas, né? Sim, E a Bíblia diz que quando você é alicerçado na rocha, pode vir o vento que for, se você tiver verdadeiramente alicerçado na rocha, feita a sua estrutura na rocha, com as raízes na rocha, pode vir o vento que vier. Você não consegue voltar a retroceder, sim, né? Então, assim, eu não me arrependo das experiências. Eu estava falando, domingo eu ministrei louvor numa igreja, aonde eu falei até antes, é o derramar de uma lágrima. Eu sempre peço a Deus, quando eu tenho a oportunidade de ministrar louvor, Deus, me usa, nem que seja para derramar lágrima de uma pessoa. E isso é gratificante, isso não tem dinheiro que pague. Você se sentir que você é útil para Deus, sendo usado por Deus para falar com a vida daquela pessoa que está ali, sim, que ninguém sabe, aquele embate que ela está vivendo, né? sim, Ninguém sabe, só Deus e ela. verdade. Então eu não me arrependo, por quê? São essas situações que nos confirmam que você está no caminho certo, No lugar certo. no lugar certo, sabe? Vários testemunhos que eu recebo, vários conteúdos a gente tem gravado aí na internet, né? Então, são confirmações de que Deus está no negócio. Então, assim, já pensei que Deus, será que o Senhor não está comigo? Mas eu aprendi que caminhar com Deus tem momentos na nossa vida que ele se cala. Solitário. Mas a palavra diz que quando ele fica em silêncio, ele está Trabalhando. trabalhando. Basta só você entender. Porque Deus, ele vai fazer. Deus, ele vai fazer. Independente do que você esteja enfrentando, que você esteja aí com o seu embate, sabe? Na sua decisão. Poxa, você pode ser que você esteja assistindo esse podcast aí e perguntar: ah, mas eu estou indecisa. Será que Deus é comigo mesmo, minha irmã? Só se entrega, meu irmão, só se entregue. Só se entregue. Não é, como eu disse, só no falar, é de dentro para fora essa Sim. entrega.
sabe? E você vai ver Deus confirmar. Porque eu acredito muito eu tenho muita preocupação, Gi, nessas questões Sim. de testificação, Sim. de oração. Você ora no seu quarto, fala com Deus, e Deus usa alguém para testificar aquela confirmação de que Ele é com nós, né? Independente da luta que esteja enfrentando. E a gente tem que entender isso, né? Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus, ele não quer o nosso mal, Ele só De quer o jeito bem, nenhum. né? Então, uma coisa como eu te disse, não me arrependo, porque Deus ele tem confirmado. Eu não caí de paraquedas. Eu sempre digo algo muito grande, né? Muito, muito forte. Não foi eu que escolhi Deus. Foi Ele que me escolheu. Eu não tenho para onde escapar. Verdade. Mesmo que queira, né, Léo? Mesmo que Mesmo que eu quisesse. queira, até me emociono, porque foram tantos embates na minha cachola aqui, sabe? Na minha cabeça. Para eu entender qual é a vontade dele. Eu acredito que fosse eu que tivesse escolhido Deus, eu acho que eu tinha retrocedido já. Com algumas propostas, Sim. né? Alguns amigos meus na música hoje falam, velho, se você quiser voltar pro secular, você volta por cima da carne seca, porque seu trabalho é muito bom. Se você gravar um trabalho secular hoje, você estoura. E eu, algumas vezes, me deixei levar por essas conversas, sabe? Sim. E me apeguei com Deus. E voltei à promessa que Deus me falou, que meu lugar não era ali. Então, todas as vezes que eu fico vulnerável, eu lembro da promessa. Todas as vezes que eu me sinto vulnerável, eu lembro da promessa. E é isso que nos motiva a caminhar. E são essas confirmações Sim. de você estar ministrando em um determinado local e ver Deus te usando. É isso que nos fortalece a gente, a caminhada. Porque a caminhada com Cristo Árdua. é árdua. A Bíblia diz que existem duas portas, a estreita e a larga. Sim. Quem escolhe a estreita, né? Eu assisti um filme do Peregrino. Rapaz, aquele filme é muito forte. Já assisti. Muito forte mesmo. Muito forte. Das pessoas, Gê, que buscam pegar um atalho, Atalhos. tendo que Exato. percorrer uma trajetória certa. E aquele abençoado que pega o atalho, chega lá na mansão celestial, Sim. bate na porta e diz, é eu. E eu vejo essa história como nós cristãos. Como nós, seres humanos, tarda o que Deus tem para as nossas Entende? vidas. E aí a gente procura pegar outros caminhos, outros atalhos que não é a vontade de Deus. E chega lá, ele bate. O Espírito Santo diz, eu não lhe conheço. Não, você seguiu o caminho. Estou vendo aqui no GPS de Jeová que você pegou alguns atalhos. O tempo não é agora. Então, às vezes, a gente tem esses embates. Será que se eu aceitar mesmo, será que se eu... Deus não vai deixar faltar? Sim. Vou perder a fama? Eu vejo muitos artistas hoje aí, né? Eu sou cristão, eu sou crente. Gente, você é simpatizante do evangelho. Sim. Porque ser cristão é tirar essa capa, é uma vida com Cristo. Ao invés de você estar trazendo uma mensagem subliminar e trazer uma mensagem de confronto. É tudo ou nada. É a sua vida. Você sabe qual é a vida do testemunho, o testemunho do crente? É a nossa vivência, é o nosso dia a dia. É a nossa vivência, o nosso testemunho é que diz quem você é quem vê as pessoas na rua, te vê e diz, poxa, aquele cara ali, eu quero conhecer esse Cristo, esse Jesus que esse cara serve. Sim. Então, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes ficam indecisas de se achegar a Deus. Como eu disse o versículo, achegai-vos a mim, próprio Deus, que eu achegarei a vós. Então, é simples, é a gente que complica tudo. Sim. No GPS de Jeová, no GPS de Jesus, ele vê os atalhos que você quer percorrer, que não é a vontade dele. Como eu comecei no começo, achando que a bagagem de Léo Sanders lá do secular ia fazer sucesso cá no gospel, Sim. Não é no tempo dele.
Eu comprei som, comprei microfone, eu fiz um investimento de quase R$ 8.000. E comprei bateria, e montei um estúdio no quintal de casa. E aí eu fui numa igrejinha tão simples, o Espírito Santo falou, ei, não é seu tempo, não é no meu. Não precisa essa agonia. No Sim. tempo certo eu vou agir. Um cara que sai de uma multidão para uma igrejinha. Então, são coisas assim que você tem que estar bastante decidido a enfrentar mesmo. Sim. Aí as pessoas perguntam, e hoje sua agenda, você... É uma busca. Isso aqui, você vem colhendo fruto do trabalho que você faz. Sim. Né? Eu hoje tenho focado muito, eu estava falando com vocês no começo, eu vejo muitos amigos focando em show. Eu não faço show, eu faço culto. Um show. E será que nesse show você tem buscado as almas que estão perdidas? Sim. Será que nesse balançar de esqueleto você tem dado uma palavra de confronto, uma palavra de conforto para alguém que precisa ouvir uma palavra daquela? Você tem feito um apelo? Isso é preocupante, o rumo que a gente está tomando no gospel. E o ID está ficando para trás. Infelizmente. Estão preparando show gospel. Por isso que eu gostava muito de ouvir meu pastor, irmão Lázaro. Ele poderia vir como ele vinha, com aquelas músicas dele, né? Bastante baiano, swing baiano, pesado. Mas você pode observar que em todo evento que o irmão Lázaro participava, todo show, ele trazia uma palavra de confronto. Ele trazia uma palavra, um apelo. Ele confrontava aquelas pessoas que estavam ali. Então a gente tem que pensar muito nisso. Sair dessa onda de show gospel. Você tem que fazer um culto gospel. Que a gente venha trazer nosso swing baiano, mostrar o nosso trabalho, que venha, mas que nesse momento ali a gente tenha uma palavra para o público. Para a mensagem principal. Para a mensagem principal. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento hoje, Gê, para poder estar fazendo conforme a vontade dele, trazendo para a história, para o quesito de decisão, de mudança, né? Sim. Será que eu devo? Será que eu não devo? Se você seguir o GPS que Deus traçou, filha, não tem como dar errado. Verdade. Tem meses que eu tô com pouca agenda. Sim. Tem meses que dá uma melhorada. Tem meses que não tem nenhuma. Aí eu vou pro meu quarto e falo, Jeová, Jesus, não tô entendendo. Sim. Aí, lá no meu íntimo, ele fala, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer isso. Só faça e você vai ver como é que eu vou voltar de novo. Porque no nosso íntimo a gente sabe. Sim. Aí quando você se posiciona, ele se posiciona. Perfeito. Então, a vida com Cristo é isso. É um dia de cada vez. É isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um episódio lindo. Léo, muito obrigada mesmo por você compartilhar muito da sua vida. Que Deus continue te abençoando de maneira grandiosa. Que Ele continue te sustentando, te visitando. Amém, amém. E continue colocando na palminha, na palmona da mão dele. Amém. E que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Eu queria que você se despedisse aí do nosso pessoal. Gente, Deus abençoe. E Deus possa trazer uma confirmação, né? Enquanto você assiste esse podcast. Amém. Que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar o teu lar. Onde você estiver agora. Que Deus venha ter um encontro verdadeiramente contigo. Que Ele venha confirmar o teu coração. Qual é o teu desejo. Se é o desejo de servir a Deus de todo o teu coração, que seja feito. Que assim seja. Um cheiro no coração. Para vocês que não conhecem Léo Sandes, procura nas redes sociais, Léo Sandes Oficial. E segue nós lá. Segue nós nas plataformas também. É só botar Léo Sandes. Botou Léo Sandes, qualquer plataforma você vai encontrar os nossos trabalhos. É um trabalho que a gente já vem fazendo aí há um bom tempo. Tem muito conteúdo bom, né? Desde a criancinha até o vovô, né? E Deus possa abençoar a sua casa, GG, a sua família, né? Deus possa abençoar os seus projetos, né? Que Deus possa estar confirmando cada dia mais qual é o propósito desse programa, desse podcast, para abençoar vidas. Amém. Um dia de cada vez. Marquinho, brigadão, Impactar Produções, tamo junto. Tô junto com vocês e não abro, viu? É isso aí. Aos nossos parceiros, Impactar Produções, você que tem desejo aí de conhecer o nosso estúdio,
seja muito bem-vindo, esteja aberto a esse convite. Quero agradecer também ao nosso parceiro, Azumi, que também está conosco. Você que precisa aí engajar um pouco e está perdido, não sabe por onde começar, procura a nossa agência, os nossos parceiros, que com certeza você terá também um direcionamento para dar início àquilo que também você consegue chamar de sonho. Então, muito obrigada a todos vocês. Nos encontramos no próximo episódio, um dia de cada vez. Um cheiro!